Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. A eliminação do Palmeiras diante do Corinthians nas oitavas de final da Copa Betano do Brasil, com 2 derrotas, aliado ao que já tinha ocorrido na final do Campeonato Paulista, fizeram com que os torcedores palmeirenses perdessem a paciência com Abel Ferreira. No jogo de volta disputado no Allianz Parque, o treinador do Verdão inclusive foi vaiado, recebeu xingamentos e aplaudiu de forma irônica. A questão é que tudo isso pode gerar uma consequência. Segundo publicou o jornalista Paulo Massini, o estrangeiro reprovou completamente tudo o que aconteceu na última quarta-feira e, inclusive, teria tomado a decisão de não renovar seu contrato, optando por mudar de ares ao final da temporada. Eu cravo a saída. O Palmeiras ainda vai querer renovar o contrato dele até 2027, mas ele não vai ficar. O Abel Ferreira não será treinador do Palmeiras em janeiro de 2026, afirmou em vídeo publicado em seu canal no YouTube, dando mais detalhes. O que se pensa é planejar essa saída para o ano que vem, porque aquilo que aconteceu no Allianz Parque é muito grave para um ser humano suportar. Não tem como. Quando um estádio demonstra a raiva e descontentamento que demonstrou, nenhum ser humano é capaz de suportar. É definitivo. Abel Ferreira não fica em 2026 e 2027, completou. Sobre permanecer por mais tempo no Verdão, Abel Ferreira se manifestou. Sinceramente, não é a altura certa para pensar nessa última parte, sobre o futuro. O que é o melhor para o Palmeiras? Não é o momento certo, admitiu. Quem também falou sobre o assunto foi Anderson Barros. Abel, sim, é um treinador que pretendemos e queremos renovar, até dezembro de 2027. Quando a gente fala isso é quando o ciclo da presidente se encerra. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, ele vai continuar esse processo conosco, disse o dirigente. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Voltamos para falar da crise do Palmeiras, né? A situação não está nada tranquila pelos lados do Allianz Parque, ainda mais depois das manifestações do jogo de ontem. A torcida se fez presente, mais de 41 mil pessoas lá no estádio, fez mosaico e tudo. Mas ali, aos 40 do segundo tempo, o estádio começou a ter um clima bastante hostil. Vamos ver as manifestações de ontem, né? O sobe-som, os xingamentos que foi, gente, para todo lado, hein? É para jogador, para o Abel, para presidente. Bora ouvir aí. Tá aí então a manifestação da torcida ou de parte da torcida e a gente vai entender melhor de onde veio essa reclamação toda, esses protestos todos. Mas o Abel reagiu, né? Ele aplaudiu a torcida do Palmeiras. Ele disse que não, mas foi de forma irônica ali no final do jogo. A gente tem aí a imagem do Abel dando ali palminhas ali para a torcida do Palmeiras. Vamos ver. Daqui a pouco entra aí então. Aí, ó, a gente tem essa imagem dessa foto do Abel, né? Dando palmas ali, batendo palmas ali para a torcida. E depois do jogo, ele falou sobre esse episódio. Bora ouvir o Abel Ferreira. Abel? Registrei e que ouvi e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, disse em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio, como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense, mas como homem que sou tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Portanto, em momento nenhum ironizei. Vocês sabem que eu sempre digo que os torcedores têm uma função muito específica, mas entendo perfeitamente a cobrança e que ficamos todos desiludidos. Agora cabe-nos a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, ir atrás de continuar a deitar fogo na fogueira, num clube que há 10, 15 anos atrás estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas, e agora cabe-nos a nós, se queremos olhar para aquilo que se passa nos nossos vizinhos ao lado
e querer continuar ou a meter mais achas na fogueira, ou, como sempre fizemos aqui, em 4 ou 5 anos que estou aqui, continuarmos a estar juntos, porque nós precisamos dos nossos torcedores. Abel num tom diferente das últimas partidas ali, né? Sentindo, admitindo esse mau momento. Latifi, você que estava ontem, acho que é importante esclarecer para todo mundo, né? Os protestos vieram de toda a arquibancada do Allianz Parque ou vieram daquele setor das organizadas ou da principal organizada, que a gente sabe que tem uma questão política com a presidente Leila e isso acaba interferindo, sim, no comportamento e nas manifestações da torcida no estádio. E o que você sentiu do Abel também? Foi o Abel que sente esse mau momento que vem acontecendo, né? Que sente o golpe neste momento? O que você observou de lá? Luísa, as críticas elas surgiram do setor das organizadas, como tem acontecido no Palmeiras desde o final do ano passado, né? Fica ali a Mancha Verde. A Mancha Verde ela não assina o protesto do dia antes da partida, né? Mas fica claro, depois com publicação do Paulo Serdão, que já foi presidente da Mancha Verde, ironizando os jogadores, falando que eram Nutella, depois as faixas colocadas na frente do estádio, e o que a gente percebia no final do ano passado é que só vinha do setor da organizada esse barulho. O resto do estádio vaiava e abafava bastante. Só que não foi o que a gente viu dessa vez. A gente ouviu um coro maior em cima do Abel Ferreira. Lá no Allianz Parque a gente senta na tribuna, ali no anel superior, e a gente ouviu muitos xingamentos também ali no anel superior. E em algum momento a Mancha Verde também criticou os setores centrais, né? Xingou os setores centrais do Allianz Parque, porque eles são conhecidos por estarem leve com o Abel e o Abel ser protegido, mas como você falou, ontem o Abel estava bem mais tranquilo, também teve a questão de ser uma coletiva express, porque o Palmeiras se programou para levar o Anderson Barros logo após a coletiva do Abel. Mas o que eu apurei, Luísa, PVC, Lívia, é que a palavra ingratidão surge para quem cuida aí do entorno do Abel. O Palmeiras ele é um time que com o Abel conquistou diversos títulos e nesse momento onde, no entendimento do clube e da comissão técnica, a torcida deveria abraçar, como o próprio Abel disse, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, ajudar a apagar o fogo, né? Então, o que eu ouvi foi que não foi legal, o Abel não gostou nem um pouco de ser xingado ontem no Allianz Parque, e ele está bem chateado com essa situação. Foi forte mesmo, ingratidão é uma palavra forte. PVC. Eu acho que teve 3 momentos ali, né? Começa com... O primeiro xingamento é para Leila. Leila, sua imbecil, pega esse time e vai... Para PQP. Depois para o Anderson Barros. Depois veio para o Abel. Quando veio para o Abel, o estádio veio junto com a Mancha. É importante dizer que a Mancha tem uma divisão desde o ano passado da emboscada, tem uma divisão de poder ali dentro e tem uma discussão sobre você demonstrar poder com os xingamentos. Isso é parte da política, mas isso era um sentimento do estádio. Que vem adiante, até desde o Carnaval. Não, por exemplo, no ano passado, quando houve a emboscada e logo depois da derrota para o Corinthians, houve um período de 5 meses em que a Mancha não cantava o nome dos jogadores. E voltou a cantar o nome dos jogadores. Ontem, quando canta primeiro Leila, depois Barros, depois Abel, o estádio vem junto. Na sequência do xingamento para o Abel, aí tem um momento em que uma parte do estádio hostiliza o protesto da Mancha. E a Mancha abafa o protesto do estádio. Mas é uma manifestação, eu acho justa a manifestação de ontem, porque é uma manifestação de 41.400 pessoas. Recorde público do estádio do Allianz Parque. Então é uma manifestação muito justa. É diferente da manifestação de terça-feira, que tinha 4 pessoas na frente da academia. Mas a Paulo Serdão avalizou depois, não importa. Se tivesse 100 pessoas na frente da academia, era justo. 4 pessoas na frente da academia, desculpa aí. Mas, claro que... E também dá uma demonstração de política que está presente nisso. Só que tem um sentimento da torcida de que o time não está respondendo. E aí começa a acontecer a crítica dos 577 milhões de reais gastos
na formação de um novo elenco, e o Abel se incomoda profundamente com esse número. Primeiro é porque eu só defendia, depois é porque eu só contra-atacava, depois é porque só fazia gol de bola parada, agora são 577 milhões de reais. Não é informação exata, é inegociável. Quanto gastou? Você pode ponderar se gastou certo ou se gastou errado, se esse time ainda vai dar certo e não está dando certo. Por exemplo, um filhote de pensamento que eu tenho é, quando você trouxe o Gustavo Gomes, ele era campeão argentino, campeão paraguaio, campeão da Supercopa Itália. Quando você traz o Vitor Roque, que é um excelente jogador, acho grande contratação, mas o Vitor Roque é um jogador que não foi campeão. Ele foi campeão paranaense. Muitas vezes você vai formar um time com jogadores campeões. Você forma um elenco com o gosto de ganhar. O Palmeiras contratou o Facundo Torres, que foi campeão uruguaio uma vez. O Piquerez já foi antes. Importante e é talentosíssimo. O melhor jogador do time hoje. Foi campeão uruguaio uma vez. Você traz o Ramon Sousa, que não é campeão. Você traz o Facundo Torres, que foi campeão uruguaio uma vez. Você traz o Vitor Roque, que foi campeão paranaense. Você traz o Emi Martínez, que não é um jogador campeão, habituado a ser campeão. Então, a montagem do elenco foi exata deste ponto de vista? Não. Mas este aqui é o problema? Não necessariamente. O que está acontecendo, eu acho que o Anderson Barros não foi ridículo ontem. Acho que o Anderson Barros foi correto ao dizer, a gente achava que esse time ia estar rendendo mais agora. E no fundo o Anderson Barros acabou concordando com o diagnóstico que a gente tem feito aqui muitas vezes. O Palmeiras montou um novo time com um elenco do qual saíram 12 jogadores e chegaram 9. Então é um outro time. E esse time era para dar liga mais rápido, mas não está dando. E não está dando por quê? Porque você contratou errado? Pode ser uma parte. Porque o Abel não está motivado para montar? Pode ser uma parte. O que está acontecendo? O diagnóstico precisa vir. O Palmeiras vai contratar mais um jogador esse ano. Um 8. A prioridade é o Marcel Ruiz do Toluca. Vai custar em torno de 10 milhões de euros. O Palmeiras tem até dia 2 de setembro para efetivar essa negociação. O Palmeiras tem um plano B, que eu não sei dizer qual é o nome, que eu não descobri o nome. Mas tem um plano B. Mas a contratação é um 8. Mas se entende que há necessidade do ano que vem de fazer uma reforma mais profunda. Precisa de um reserva para o Piquerez, precisa de um zagueiro melhor do que o Mikael, precisa de um lateral mais lateral do que o Giai, que pode ser o Kelvin, precisa de um 10 que pare a bola, porque o Maurício acelera, diferente do Veiga. Então precisa ter e se fez um investimento pesado nesse ano, porque se vai ter que fazer no ano que vem. O ano que vem vai arrefecer, porque este time precisa funcionar daqui até o final do ano. O Palmeiras pode ganhar o Brasileiro, pode ganhar a Libertadores. Hoje é o dia do luto para o Palmeiras. Amanhã é o dia da reflexão. E domingo é o dia de ganhar do Ceará. Que é a única maneira, e depois ganhar do Universitário. Que é a única maneira de daqui a 2 semanas tentar aplacar uma temporada em que se perdeu 2 mata-matas para o Corinthians. PVC, eu entendo tudo o que você fala, todos esses erros que precisam ser corrigidos, é preciso mesmo traçar uma nova rota, né, uma correção de rota, e a torcida está no direito de fazer críticas, aliás, as críticas são justas nesse momento, mas eu também entendo o sentimento do Abel de ingratidão. Quando o Latifi usa essa palavra, eu também consigo compreender, porque ele tem uma história no Palmeiras que... Quem construiu essa história, né? Oswaldo Brandão, 10 títulos conquistados, o técnico mais vitorioso da história do clube, que ajuda a transformar a história do clube. É claro que o Palmeiras já era gigante antes do Abel. O Abel não interfere no tamanho do Palmeiras, que é um clube gigante no Brasil e no futebol mundial também. Mas é uma nova realidade que esse Palmeiras vive. Um Palmeiras 12 anos atrás que estava num momento muito difícil de sua história, disputando a Série B. Então, ele é fundamental nessa transformação. Então, também compreendo esse sentimento de ingratidão. Ele fica muito chateado com isso. Eu estou aqui fazendo uma pesquisa rápida, porque eu estou lembrando da minha memória, tá? Tá. Como diria a Lívia Camilo, só existe um jeito de não envelhecer. Eu prefiro envelhecer. Ah, tá. Justo? A outra saída é pior, né? A outra alternativa é pior. É muito pior. Eu estou falando da minha memória, tá? De ver São Paulo Internacional no Morumbi, por exemplo, 95.
Em 95, o técnico do São Paulo, Tele Santana, não foi hostilizado diretamente por torcedores em relação ao incidente específico, mas houve insatisfação com suas decisões técnicas e resultados em algumas ocasiões. Por exemplo, em março de 95, uma decisão de manter a escalação do time gerou descontentamento e um torcedor chegou a agredir outro por criticar o goleiro Zete. Cara, tinha muita... O Tele também foi hostilizado. Não foi utilizado de ser chamado de burro. Que o Abel ontem não foi... O grito clássico de ontem não foi burro, né? Foi, ei, Abel. Pode ter sido pior, mas não foi E burro. rolaram alguns fora Abel também, né? Pelo menos... Muito fora Abel. Muito fora Abel. fora Então. Abel. Falando nisso, no Fora Abel, esse assunto, claro, né, virou pauta ontem, tanto para o Abel Ferreira na coletiva quanto para o Anderson Barros. Vamos ouvir os dois falando sobre essa situação de renovação de contrato ou uma possibilidade de saída do treinador. Bora ouvir. Olha, acho que sinceramente não é a altura certa para pensar nessa última parte. O que é melhor para o Palmeiras, não é este o momento certo. Na nossa própria roda final agora, nós dissemos, precisamos ganhar, precisamos voltar a vencer, precisamos voltar a jogar bem e nós sabemos qual é o caminho. Só que às vezes essa situação ela não vem de uma forma tão imediata, né? Então a gente precisa acreditar naquilo que nós estamos fazendo. O Abel, sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. Quando a gente fala isso, é por um ciclo que se encerra, né? Quando termina o ciclo da senhora presidente. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. Aí a diretoria reafirmando esse desejo de permanecer com o Abel Ferreira, de renovar o contrato até o fim da gestão de Leila Pereira. Latifi, é isso mesmo, né? A diretoria se mantém firme nesse plano. E, além disso, né, a gente está falando aqui dos problemas que esse Palmeiras vem enfrentando e das dificuldades que o Abel tem tido neste momento de encontrar um caminho positivo para o Palmeiras. A diretoria, por um lado, não pensa em algum tipo de cobrança em relação ao trabalho do Abel, porque o time não está desempenhando, pelo comportamento que ele tem, vez ou outra, quando está ganhando, isso acaba sendo um pouco esquecido, jogado de lado, mas quando perde, isso vem mais à tona, né? Então, o comportamento que ele tem em algumas coletivas, né? Isso tudo acho que acaba entrando em pauta. O investimento que foi feito, então que agora ele tem os jogadores na mão, pode se debater, né, se a janela foi boa ou não, mas o investimento a diretoria fez. Passa pela cabeça da diretoria cobrar, não mandá-lo embora, mas fazer algum tipo de cobrança, de conversa, pelo menos, com o Abel? Lu, essa trinca do Palmeiras, né, que o Abel já exaltou algumas vezes em coletiva de imprensa, Abel, Barros e Leila, eles conversam diariamente. O próprio Anderson cita ontem na coletiva que eles se cobram muito, os jogadores se cobram muito, todos já se cobram muito no dia a dia, porque o Palmeiras é um time que conquistou muito e sabe que essa cobrança nas arquibancadas acontece cada vez mais, porque quando você está lá no topo é mais difícil de se manter no topo. Só que é meio curioso essa entrevista do Anderson, porque ele fala o Palmeiras não desaprendeu a conquistar títulos, mas a gente não sabe onde está errando. Então, quer dizer, o Palmeiras está meio perdido, porque contratou um monte de gente, o técnico é o mesmo, a direção é a mesma, né? A Leila foi reeleita, mas o time não sabe, o clube não sabe onde está errando para reencontrar o caminho das vitórias, né? Então, existe essa cobrança normalmente, e acho que uma questão interessante da aspa do Abel ontem, eu senti um momento que, durante o Mundial, ele falou, né, que estava tudo caminhando para ele renovar. E ontem, em algum momento, ele falou, não é a hora disso, a gente vai definir o melhor momento para falar de uma continuidade no Palmeiras. Então, eu senti nessa frase que ontem caiu um pouco dessa ficha para ele de que talvez seguir outro rumo seria interessante. Eu, pelo menos, senti dessa forma, não sei se o PVC concorda, mas ele deixou em aberto e conversou sobre o futuro. Fato é, o Abel já tem em mãos a proposta para renovar até o fim de 2027. Em nenhum momento passou pela cabeça da diretoria do Palmeiras em trocar o comando técnico. Eles acreditam que o Abel é o nome certo para levar esse time de volta ao rumo dos títulos. Então, se depender da direção do Palmeiras, ela vai ignorar completamente os protestos da torcida
e vai acreditar no trabalho do Abel, que já deu muitos frutos ao clube. Quais são os técnicos na história do Brasil que tiveram 5 anos? Lula do Santos, em 59, quando estava com 5 anos, ele perdeu a Taça Brasil para o Bahia e perdeu o Supercampeonato para o Palmeiras. Flávio Costa do Flamengo, que era dono do Flamengo, de 37 a 45. Tele Santana. Tele eu acompanhei muito, entrevistei muito Tele. Tenho orgulho desgraçado de ter entrevistado o Tele muitas vezes. Não vou repetir a frase. Ai, Telecito. Só você, viu? E o Tele era assim, cara, chegou um momento, em 94, 95, que o time não... 95 principalmente, que ele começou a contratar jogadores como o Amarildo, centroavante que tinha sido internacional, Valdir Bigode. O time não andava, jogos horrorosos. Fiz muito aquele São Paulo. E não andava. Só que não tinha como você dispensar o Tele. Como é que a diretoria ia dispensar o Tele? Chega um momento que você percebe que a coisa... Sabe assim, um casamento de 40 anos que acabou e você não consegue dizer, não é mais. Era muito isso o Tele, muito isso. Então a diretoria deu 3 meses de férias para ele, colocou o Muricy no lugar e, infelizmente, profundamente infeliz essa história, o Tele teve uma isquemia cerebral que abreviou a carreira dele. E abreviou a saída dele do São Paulo, no início de 96. Não vai acontecer isso, graças a Deus, na situação do Abel. Então você precisa ter um entendimento de qual é o momento de permanecer. Não tem como, o que o Latifi está dizendo hoje é o seguinte, não tem como você... Imagina você sair do jogo ontem e o Anderson já foi corajoso de dizer, a gente quer renovar com o Abel. Imagina se você sair do jogo de ontem, perdendo 2 jogos seguidos para o Corinthians, perdendo 2 mata-matas para o Corinthians, e dizendo assim, não, inclusive estamos anunciando agora a renovação do Abel Ferreira. Que climão, né? Torta de climão. Não tinha clima nem time, né? Ia ser ali a coisa mais anticlímax do mundo. Claro, então assim, a gente viu 2 situações semelhantes, não, iguais a essa aqui, não houve com o Abel no Palmeiras. Mas não houve por quê? Porque não houve nenhuma temporada que você perdeu 2 mata-matas para o maior rival. Então não há nada igual ao que aconteceu em termos de hostilidade com o Abel. E é absolutamente natural, perdeu 2 mata-matas para o Corinthians. O primeiro mata-mata em competição nacional ou internacional. Não tem similar. Ponto parágrafo. Em 2021... o Palmeiras perdeu a final do Campeonato Paulista para o São Paulo, jogando fichinha. Perdeu as oitavas de final da Copa do Brasil para o CRB. Fez um Campeonato Brasileiro mais ou menos, que terminou em 3º lugar no final. E se não ganha do Flamengo, ia passar o ano sem ganhar nada. E em 2023, quando perdeu para o Boca Juniors... Perdeu a Recopa para o Defensa. Perdeu a Recopa para o Defensa e perdeu a Supercopa. E em 2023, coincidiu a eliminação para o Boca Juniors dentro do Allianz Parque com uma sequência de 4 derrotas consecutivas no Brasileiro. Acabou o ano ali, sabe essa frase que é clichê? Acabou o ano. Só que foi campeão brasileiro. Então, o que está pensado hoje? Se acabar o ano sem ter título nenhum, é um cenário. Se o Palmeiras ganha do Ceará domingo e o Flamengo empata com o Mirassol, por pontos perdidos, o Palmeiras é líder do Brasileiro. Então, se o Palmeiras é campeão brasileiro e da Libertadores, é um cenário. Se o Palmeiras não ganhar nada e termina o Campeonato Brasileiro em 5º lugar, é outra história. Aí você vai dizer, não, Abel, cara, não tá rolando, acabou, vambora. É, né? Porque ainda temos competições importantes. Tem uma Libertadores, ainda tem um Campeonato Brasileiro pela frente. Isso pode mudar todo o rumo aí dessa história. E agora, mudando o rumo da nossa prosa, vamos pro quê? Pro break, pro intervalo, meus amores. Mas a gente volta em 1 minuto e vocês aqui, ó, bora pro YouTube. Vem pro YouTube. Galera da TV, fica com a gente aqui também. Já voltamos, hein? Falando de mercado, tem jogador do Palmeiras indo embora pro Bragantino. Quem será? E vamos falar também, claro, de Galo e Flamengo bastante por aqui hoje, da eliminação do São Paulo também. Bora lá. Vamos de mais likes? Vamos de mais likes? Deixa eu ver o pessoal falando por aqui. Claro, o Abel rendendo muitos comentários, né? Então, ó. O Ed Pet. PVC, o que você acha? É o Abel muito arrogante, sempre menosprezando os outros times. Isso não é legal.
falou isso, como palmeirense, isso me incomoda. Qual que é a frase, desculpa? Ele falou que o Abel é muito arrogante e menospreza os outros times, que ele é palmeirense, mas que ele acha isso. Ele falou isso em relação ao Corinthians ontem, ele fez isso mesmo. E o José Ricardo disse, a crise do Palmeiras só termina com a demissão do Abel. O Palmeiras precisa de contratações urgentes, a começar de um goleiro. O Palmeiras vai tentar trazer um goleiro, mas o Everton ontem, se ele não faz um milagre... Aquela defesa queima-roupa. Viu o seu Freitas. A torcida do Palmeiras não aguenta mais o Abel. Desculpa toda a derrota, não convence mais. E o Senhor do Destino afirma aqui, eu achei esse nome muito poético, Abel Ferreira conseguiu o feito de dividir a torcida. A gente vê aqui, mesmo no nosso chat, muitos palmeirenses se colocando contra o Abel nesse momento, que reflete um pouco do sentimento do estádio ontem, né? O W. Rocha, Abel ingrato, dividiu a torcida do Palmeiras. E a Lilian Almeida, boa tarde, Lu, PVC, Livoca. O que acharam dos pênaltis vergonhosos do São Paulo? Ai, foi feio, né, gente? Foi feio. Vamos falar do jogo do São Paulo já já. Fê, sugiro o Jandrei pro Palmeiras. Fê. O Latifi gostou da piada. Você foi irônico pra caramba por aqui. Télison Alves sempre pergunta, todos os dias o Télison aparece aqui. A gente já conhece as pessoas, sabe, Lívia? Já são brothers. Sim, a gente já acompanha. Já ele é substituto do Rio. Todos os dias, André Hernan tem que responder essa pergunta. André Hernan que não está aqui hoje. Me mandou uma foto. Cadê André Hernan? Fugiu. Cadê André Hernan? Cadê André Hernan, gente? Em breve, a gente conta. Hoje ele está tomando um cafezinho longe de nós. Juliano Gomes, PVC... Um café? Eu quero um cafezinho, aceito. Tem um café, Lívia? Meu. Sim. Juliano Gomes já está pensando aqui no substituto do Abel, hein? Voivoda seria o nome ideal ou Arthur Jorge? Ai, hein? Achei que o PVC ia falar alguma coisa, ele não quis falar. Não. 30. Perguntas aqui, mandem cedo. Perguntas. Mais um substituto, o Lúcio. O que adianta a defesa queima-roupa se toma gol fingindo que tomou falta? Não fingiu nada. Ele reclamou de falta. Lá do estádio a gente teve uma impressão muito clara de que era falta. Eu não achei falta, mas assim, ele depois reclamou ele não fingiu que era falta, ele reclamou de uma falta que pra mim não existiu. Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Pra Cima Porcô. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar o seu like, agradeço muito. Se inscreva aí no canal que é totalmente grátis. Agradecer quem vem se inscrevendo. Passamos aí dos 5.500 inscritos. Muito bacana, aqui você vai encontrar os melhores reacts da mídia tradicional, coletivos do Palmeiras, tudo relacionado aí ao Verdão e também opiniões em alguns vídeos e informações como nesse vídeo aqui. Duas informações muito importantes para vocês, uma excelente e a outra que chama muita atenção, é uma bomba, posso dizer. Já tinham algumas informações sobre isso e depois do que aconteceu ontem no Allianz Parque, deu uma azedada aí sobre Abel Ferreira. Já vou explicar aqui para vocês. E também tem aqui a opinião do Noriega sobre o Abel Ferreira e o choro da mídia flamenguista aí, Mauro César Pereira chorando após a eliminação e o Alex gargalhado aqui, que pra quem não conhece, atleticando, zoando aqui o Flamengo após a eliminação. Bom, primeira informação muito boa aqui, o Vanderlan está sendo negociado com o Bragantino, a venda é de 7 milhões de euros. Parece mentira, mas não é, ele vai para o Bragantino, depois ele foi comprado pela Red Bull, depois ele pode ir para outro time. E 7 milhões de euros dá 45 milhões de reais por 85% do passe do Vanderlan. Um jogador que não apresenta absolutamente nada aqui no Palmeiras. Então, assim, é uma baita de uma notícia, uma grana que vai entrar num jogador que o Palmeiras perdeu o time de venda, teve proposta lá atrás e ele não consegue performar com a camisa do Verdão. Que seja vendido e vai ser vendido por esse preço muito bom para mim, ao meu ver, e ainda tomara que vá bem no Bragantino para o Palmeiras ter mais 15% lá na frente. E agora, antes da informação que chama mais atenção aqui, a bomba, vejam o que o Noriega falou sobre o Abel Ferreira, porque tem tudo a ver com a informação que eu vou passar para vocês, tá? E eu vi pessoas falarem assim, que absurdo a torcida xingar, o momento dele é ruim. E eu vi pessoas falarem assim, que absurdo a torcida xingar o Abel, criticar o Abel. Quando elogia, quando bate palma, quando grita o nome dele, não é legal? Pô, se a gente for proibir torcedor de xingar alguém dentro do estádio, de vaiar, acabou o futebol, gente. Esse é o espaço dos caras.
Vira teatro, o Dudu tá dizendo aqui. E até no teatro, se você não gostar da peça, você pode ter o direito. Se você aplaude, você vai vaiar também. Mas você não manda para aquele lugar. Não manda para aquele lugar no teatro. Vai, quer dizer, tal. agora, o estádio... os jogadores se xingam o tempo inteiro. Nós estamos falando do Palmeiras. O Abel Ferreira xinga o mundo o tempo inteiro. O que ele fala para juiz, para adversário, para todo mundo. Por que a torcida não pode xingar o Abel Ferreira? Do mesmo jeito que ela aplaudiu, ela pode xingar. Não quer dizer que ele tem que ir embora amanhã. Ele tem um baita crédito. Agora, o trabalho dele não está legal. O Palmeiras não joga bem desde 2023. Isso é um fato. E desde 2023, as alterações que o Palmeiras tem feito estão enfraquecendo o time. 2023 ganhou por causa do Endrick, tá? Não esqueçam disso. O Endrick que não jogava, que o Abel hesitava em colocar. Colocou, o moleque ganhou o Campeonato Brasileiro praticamente sozinho. O 24 caiu bastante e 25 tá mal. O Palmeiras não tem jeito de jogar, não tem padrão, tá perdidão. Só que é o seguinte, o cara tem crédito para isso. E tem que trabalhar. Só que nas mãos ele tem hoje um elenco que não é tão bom como era. As mudanças não estão dando resultado. E falta jogador decisivo. Saiu um que era decisivo, o Estevão. Saiu outro que era decisivo, o Rios. E não pode contar com o terceiro decisivo, que é o Paulinho. Com o Estevão, com o Rios e com o Paulinho, você pega o Corinthians com Garro, Yuri e Memphis. Você tem 3 caras decisivos e uma estrutura coletiva por trás. E outra coisa, o Abel ganhou pra caramba. Mas isso pouca gente fala. O Abel perdeu pra caramba também. Porque faz parte. Ele é o técnico que mais foi eliminado dentro de casa na história 8 eliminações consecutivas em casa. O que não apaga em nada a trajetória vencedora dele. Mas espera aí, galera. Se a torcida não puder xingar o treinador, vaiar o treinador, xingar a presidente, vaiar a presidente, tira o público do estádio, põe caixa de som, como era na pandemia. Vaiar e aplaudir é a coisa mais normal do mundo. Bom, Noriega está falando aí sobre o Abel Ferreira, que está devendo trabalho desde 2023, o Palmeiras não está jogando. Me diga aqui qual que é a sua opinião, o que deveria acontecer no Palmeiras, se deveria demitir o Abel, se deveria continuar. Tem que ter cobrança aí no Palmeiras, obviamente. O que você está pensando sobre isso? Fique livre para comentar, tá? O Noriega fala a verdade, o Abel realmente tem uma postura, quente ali, quando tá à beira do campo, fala palavrão, ofende tudo, e a torcida ontem acabou falando isso para ele. Vai tomar caju, ele não gostou, inclusive na coletiva ele falou, eu gravei bem o que aconteceu aqui. O Abel Ferreira não quer permanecer no Palmeiras, por isso que ontem demorou a coletiva do Barros, demorou a coletiva do Abel Ferreira, eu coloquei aqui pra vocês, ele não gostou do que aconteceu, foi assim, pra ele, meio que a gota d'água, a diretoria tá tentando contornar ali, querendo que ele fique até o final do ano, ele vai permanecer por enquanto, mas a ideia do Abel Ferreira é não ficar no Palmeiras, e o Paulo Massini acabou de soltar a informação de que ele recebeu a informação que o Abel Ferreira vai embora. Não fica pra 2026. Ah, Júlio, pode mudar com títulos e tal? Pode ser, né, galera? É uma ideia, é uma decisão, o treinador fala, vou fazer isso, pode ser que ele mude, mas que ficou ruim, ele não gostou do que aconteceu, isso é certeza, e o Abel hoje, por isso que ele não renovou o contrato dele, porque ele quer deixar o Palmeiras, ele entende que está muito desgastado, está cansado e quer deixar o Verdão e o Palmeiras, a Leila Pereira e o Barros estão desesperados tentando fazer ele voltar atrás, conseguiram contornar ontem, mas não sei quanto tempo isso vai durar, não. Porque o time do Palmeiras não vem apresentando. Então a informação do Massini é essa, Abel não fica para 2026. E fiquem aí agora com a opinião do Mauro César Pereira, Flamengo eliminado também, assim como nós fomos. E depois vejo o Alex gargalhada, mas é engraçado a mídia, né? Flamengo eliminado, mas ele tá priorizando o Brasileirão. Ninguém aqui do Palmeiras falou isso, o Palmeiras perdeu porque não jogou nada, o Corinthians foi superior, mesmo devendo tudo, mas isso não entra dentro de campo. O Corinthians jogou com mais inteligência, aproveitou nossos erros, fez 3 gols de bola parada e o Palmeiras não fez nenhum gol. Inacreditável. E aí o Alex Gargalhada tirou um sarro forte. E mídia flamenguista não tem jeito, né? E no final do vídeo deixe seu comentário. Eu acho que assim, essa situação tem que ser tratada com maturidade. É óbvio que não se trata de, como dizem os babacas aí, glamorização de derrota, porcaria nenhuma. Ninguém está glamorizando derrota nenhuma. Perder é ruim, ninguém entra para perder. Mas o Flamengo assumiu uma postura que eu acho que é correta e corajosa. Não foi o Felipe, foi o Flamengo, a instituição. Que é deixar claro que a prioridade do ano era o Campeonato Brasileiro. Não em relação a Libertadores, em relação à Copa do Brasil. Porque o Flamengo não disputa o Brasileiro para valer há anos. Ele não briga pelo título há anos. E não é compatível com um investimento do elenco, o Flamengo ficar fora da briga. Ele nem luta, ele fica ali rondando, terceiro, quarto.
ameaçou, pegou a liderança no passado, largou a liderança por causa da Copa do Brasil, porque priorizou a Copa do Brasil. Então, o clube tomou uma decisão que eu considero absolutamente correta. Inclusive, o direito de transmissão do brasileiro é de receita do Campeonato Brasileiro. Ele rende mais, ele é mais importante e ele é um campeonato mais confiável em termos de você ter chance de chegar se você tem um elenco bom. E o Flamengo há anos tem um elenco bom. Então, a decisão que foi tomada pelo presidente, quando foi eleito o BAP, ela é correta. Correta. Não vou agora aqui mudar o discurso. Eu acho correta. Não significa abandonar a Copa do Brasil, mas tratá-la como uma competição secundária. E foi o que o Felipe fez. Ele seguiu a determinação superior. Aquilo que o chefe falou. E isso tem que ser decidido pelo clube mesmo, não é o técnico, não. O clube é que tem que resolver. Qual a prioridade? É essa aqui. O cara é o funcionário, é o técnico. A prioridade é essa, vou trabalhar nessa direção. Ele mudou 6 jogadores de quinta, quando perdeu para o Atlético, e foi um jogo para empate. Acho que ali o empate estava de bom tamanho, o Flamengo não jogou bem, o Atlético também não jogou bem, o jogo não foi bom. O Flamengo perdeu na soberba. Não foi só do Léo Pereira, ali foi todo mundo envolvido. Ele erra o passe, mas o Léo Ortiz e o Rossi estão envolvidos, na minha opinião. Os 3 ali. Subiu! Perde o pênalti, o Wallace. Cadê os cara? Cadê os cara? Cadê o Flamengo? Cadê o Flamengo? Canta aquela musiquinha assim, ó. Pra cima deles, Flamengo! A torcida do Atlético Mineiro comemorando a vitória em cima do Flamengo. Faz tempo, né? Faz tempo que vocês não comemoram, né? Mas só pra constar aqui, o gol que vocês fizeram na gente foi a gente que deu. Vocês não iam conseguir fazer gol no Flamengo. E outra, a vitória de vocês é tão patética que a estreia de Samuel Lino no Flamengo é 1000 vezes melhor do que a vitória de vocês. Esquece, mano. Moleque é brabo. Recadinho básico. Vamos eliminar vocês lá, na casinha de vocês. Tomem calmante, tomem bastante calmante, pra não quebrar as coisas aí de novo, hein? Flamengo vai jogar aí e vai eliminar vocês aí. Caladinho, tem mais 90, hein? Ah, tá, ô boca de motor. Cadê o Flamengo? Cadê o Flamengo, ô boca de motor? Já tomei meu Rivotril, viu? E aí, quem classificou? Cadê o Flamengo? Cadê o Flamengo, ô boca de motor? Cabelo de boneca véia. Cabelo de boneca véia. Cabelo de boneca véia. Cadê o Flamengo? Ó! Obrigado pela presença, galera. O Alex Gargalhada é demais, deixando os créditos aí, o cara é monstro. Ainda bem que esse cara não é corintiano, porque senão ia ser duro. E o Mauro César, né? Ó, passando um paninho pro Flamengo. Time do coração, né? A gente imagina se fosse outro time. Meu Deus do céu. Aquele abraço, galera. Tamo junto, é nóis. Decorrência de problemas no setor defensivo, perdendo Bruno Fux e Murilo nos últimos jogos, o Palmeiras segue com a ideia de buscar alternativas no mercado da bola para que possa trazer mais qualidade. Dessa forma, de olho na janela de transferências, o Verdão demonstrou interesse por Nino, que atualmente está vinculado ao Zenit, da Rússia. Vale lembrar que a chegada do defensor teria sido aprovada por Abel Ferreira e sua comissão técnica. Porém, após sondagens, os russos informaram também ao Fluminense, outro interessado, que o brasileiro é inegociável no momento, mesmo com o desejo manifestado pelo jogador de retornar ao Rio de Janeiro, onde já jogou. Neste momento, a equipe russa deixou claro que não pretende liberá-lo, pois é considerando peça fundamental do elenco. No entanto, caso o Verdão queira seguir tentando, vai precisar superar os cariocas acima citados, que ainda não desistiram. Segundo informações publicadas pelo Globo Esporte, o time comandado por Renato Gaúcho, inclusive, aguarda uma eventual abertura por parte dos russos, justamente pelo fato de que Nino teria interesse em voltar ao Brasil. De qualquer forma, não há tratativas em andamento nem por Palmeiras nem por Fluminense, mas a expectativa é aproveitar uma possível oportunidade ainda nesta janela, ou então se planejar de olho na próxima janela ao final do ano. O Beck está atuando pelo Zenit desde janeiro de 2024, após passar 5 anos pelo tricolor das Laranjeiras. Seu contrato atual com o clube russo é válido até junho de 2028.